E a palavra vai dizer assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu bem, como a excelência do Carmelo e de Saron, e eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35. Amados, esta palavra de Isaías, profética, são palavras proféticas. Eu quero dizer para você, esta palavra fala da primeira vinda do Senhor, mas também fala da segunda. O povo que vivia um sofrimento, lamentações, escravidão. É um povo que tinha a promessa, até tinha conhecimento do livro, mas por causa da desobediência. Eu estou lendo o Antigo Testamento, e lendo repassadamente, porque a Bíblia a gente precisa ler ela constantemente, às vezes ler repassadamente, para entender aquilo que Deus quer falar para nós nesse tempo. Ela que foi escrita há muito tempo, mas que fala conosco neste tempo. Então, antes de partilhar propriamente a palavra, quero dizer, a Bíblia não foi feita para ficar escondida, gente. Não foi feita para decorar a nossa estante, aquela Bíblia enorme, cheia de gravura, de imagem. A Bíblia não foi feita para aquilo, lá é comércio. A Bíblia é um manual para você usar. Aquela lá nem dá para a gente usar. Sair com a Bíblia daquele tamanho para cima e para baixo não faz sentido. Ao invés da gente às vezes investir numa Bíblia daquela para decorar a nossa casa, vamos pôr uma mais baratinha para a gente ajeitar a casa do nosso coração. Fecha parênteses. Então, esta palavra, ela foi escrita para aquele povo, mas para nós também. Foi escrito numa situação difícil para aquele povo, para nós também. Percebe que a história se repete, a palavra se renova. Deus não é um Deus que se surpreende com as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe todas as coisas. Portanto, irmãos, hoje essa palavra vem dizer para mim, para você, para todos nós, que haverá um tempo em que haverá a libertação. Haverá a libertação total, não haverá mais a maldade, não haverá mais escravidão, violência. Nossa, Rodolfo, como é que você fala um negócio desse pra gente, né? Tá vendo tanta violência, tanta coisa ruim. Eu falo porque eu creio na palavra. Eu creio na palavra de Deus.
Eu estou falando com a certeza do meu coração que você também crê. Que esses versículos todos de Isaías 35, ele não é uma coisa surpreendente para nós. E nem para você, meu amado. São verdades que vão se cumprir ainda. Que vão se cumprir. Mas se é para todo mundo? Não é para todo mundo. Mas tem pessoas que não querem. Porque quando eu quero uma coisa, irmão, eu vou procurar, na medida do possível, andar de acordo com aquilo que eu quero, que eu espero, não é? De acordo com aquilo que eu vou aprendendo. Quando nós não sabemos de nada, tudo bem. Então, alguém precisa falar para nós, olha, Jesus vai voltar, vai fazer obra nova. Nós precisamos estar dentro da vontade dele. Essa pessoa que não sabia passa a conhecer. Quando nós já conhecemos a palavra e não a obedecemos, ainda que eu falo que eu quero viver a palavra, a minha vida e a minha atitude demonstram que eu não quero. Como Deus não é criança, como Deus não é uma pessoa que se deixa se enganar, ele procura em nós frutos que demonstrem que nós, pelo menos, nos esforçamos para entrar dentro daquilo que ele quer. É óbvio que só o esforço humano é muito pouco. Mas existe uma parte que é nossa. Existe uma parte que é nossa. Lembra daquela passagem dos talentos? Que foram distribuídos um talento para um, 2 para outro, 3 para outro. O primeiro multiplicou, o segundo multiplicou, e o que recebeu um talento escondeu. Então, gente, existe uma fatia desse comprometimento que é minha, pessoalmente, que é sua. Independente de qualquer coisa, existe alguma coisa que eu preciso ser em Deus. Entende? Deus nos deu a liberdade para escolher. Então, é nessa liberdade que Deus espera uma resposta minha e não interfere na minha resposta. Esta só eu posso dar. Só você. E aí ele virá. E a onisciência de Deus, ela vai procurar em nós esses frutos. Porque, gente, não tem como. Se buscamos, se queremos, os frutos, principalmente, irmãos, os frutos da santificação, da santidade começa a aparecer em nós. Quem é escravo do pecado vai lutar para não ser mais, entende? Quem é relaxado nas coisas de Deus vai lutar para não ser mais, entende? Quem não faz uso da palavra, não coloca a palavra dentro da tua própria vida, vai começar a colocar, vai se corrigir, vai mudar. Quem fofoca não fofoca mais, entende? Quem é violento vai se esforçar para não ser mais. Isso acontece com todos nós. Esse mover do Espírito, esse trabalhar do Espírito Santo. Sabe que a gente está na época do trabalhar do Espírito Santo, né, irmão? Jesus foi e falou assim, eu enviarei o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Por que seremos testemunhas? Porque o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Nós estamos no tempo do Espírito Santo quer trabalhar em nós. Eu não posso dizer que ele vai, porque se eu falar que ele vai, dá a impressão de que ele vai independente da nossa vontade. E não é. Ele quer trabalhar em nós. E a pergunta é, você, Leandro, nós, queremos que o Espírito Santo trabalhe em nós ou não? Aí eu quero, mas a vida não demonstra nada disso. Deus, mais uma vez eu digo, não é criança. Deus não é bobo. Você quer? A tua vida vai mostrar. Entende? A nossa vida vai mostrar se queremos. Aqui não se trata de saber da Bíblia, de ter diploma de teologia, sabe? De ter cargos nas comunidades, nas congregações, nas paróquias. Não se trata disso. Ou de não ter cargo nenhum também. Não esqueçam. Pegue tudo isso, tudo que são diplomas, que dão títulos para nós. Tira isso de lado. Não é isso. Entende? É o demonstrar com a vida. É o ter crescimento diante da palavra. Ter crescimento.
ter tempo com o Senhor. Compromisso com o Senhor. Antes de eu ter compromisso com as coisas, eu tenho com o Senhor. E é tão interessante, porque a Bíblia vai dizer, a vontade de Deus é a vossa santidade. Não é tipo assim, a vontade de Deus é que tenhamos uma vida assim, atribulada de tanta coisa. Isso não. A vontade de Deus é que sejamos santos, que tenhamos frutos de santidade. Sabe, quem rouba não rouba mais, entende? Quem rouba não rouba mais, quem faz uso do álcool não faça mais, quem faz uso do tabaco não faça mais, quem faz uso da pornografia não faz mais, quem é arrogante em casa com o pai e com a mãe não vai ser mais, o pai que em vez de voltar para casa quando sai da fábrica do trabalho, vai para o bar, deixa de fazer isso, vá para tua casa, você tem uma família, entende? Você zela pelo teu casamento. Tá entendendo, irmão? Não são essas coisas. Eu dei 750 mil cesta básica para fulano. Graças a Deus, você está de parabéns, porque não é todo mundo que faz isso. Mas isso não substitui a nossa vida de santidade. Veja quando Jesus voltou, uma parábola que ele disse, alguns dirão, eu ressuscitei, eu orei, eu expulsei os demônios. E isso é muito bom, amados. Jesus não falou que isso é ruim. Mas ele tem que fazer a vontade dele. E a vontade de Deus, diz a palavra, é a vossa santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esta profecia fala de um tempo novo. Esta palavra fala dos resgatados do Senhor. Veja o versículo 10. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. Alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Quer dizer, por que eles voltarão? Porque eles estão no caminho de volta. Gente, profeticamente, nós estamos no caminho de volta para o Senhor. Precisamos voltar para o Senhor. A palavra de Deus é tão poderosa que ela não é dita para 2, 3 pessoas, para um grupo determinado, para essa... Entende? A palavra de Deus ela não é assim uma palavra dita aí para uma congregação, para uma igreja fervorosa, ou para uma igreja pentecostal, tradicional, sabe? Essas coisas que os homens inventaram. A igreja, a palavra de Deus, ela não é feita para um grupinho que está fechadinho ali no seu cantinho, todo mundo bonitinho, todo mundo certinho. Às vezes a gente não abre a visão para entender que Deus não se prende nisso. Deus não se prende nisso. E é muito bom que tenhamos mesmo a nossa busca, encontramos o Senhor em tal congregação, em tal pastoral, em tal comunidade, em tal grupo de oração. E quem pode dizer que não nos encontramos? Quem pode afirmar para assim, Deus não habita ali? Quem pode dizer para o outro, dizer Deus não vai agir ali? Porque Deus é Deus e nós somos, gente, nós temos 20, 30, 40, 50, 60 anos, o máximo aí, 100 anos, e queremos falar, Deus não vai fazer isso? Deus não vai contradizer a palavra dele. Mas a pessoa que o busca de coração sincero, ele age na vida daquela pessoa. Se tiver de tirar de algum lugar e pôr no outro, ele tem poder para isso. Porque se Deus não tiver poder para isso, então a nossa palavra vai perdendo o significado. Sabe? Não podemos dominar a palavra do Senhor e dizer eu sou dono da verdade. O dono da verdade é Deus. Ele é a própria verdade. Então fica isso. Por que a gente procura? Eu sempre oriento os amados da missão. Olha, gente, não vamos fechar a coisa, sabe? Não vamos fechar a nossa partilha num determinado grupo, numa determinada expressão. Não, vamos abrir. Vamos partilhar aquilo que Deus fez na nossa vida, independente se estávamos aqui ou ali. Entende? Por quê? Porque Deus não se prende, irmãos. Às vezes a gente fala, tá aqui Deus. E aí a pessoa olha e fala, mas nesse monte de pecado aí, esse monte de falso testemunho, então não está na cabeça dos homens, não está num planejamento humano. Deus está onde Ele quiser estar. Onde Deus quiser estar, Ele vai estar. Nós não podemos delimitar Deus. Sabe? E se Ele quer agrupar um grupo de pessoas, não tenha dúvida, meu amado, Ele vai agrupar onde Ele quiser. Nós vivemos um tempo de muita confusão, sabe? De muita disputa, é aqui, é ali. Eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro, sou disso. Não somos de ninguém, somos de Deus. E Ele é muito Deus para nos
pastorear, nos tirar dessa confusão que vivemos hoje. E você que está me ouvindo, e eu aqui, o Leandro, partilhando essa palavra, nós estamos nesse tempo entre a primeira que já veio, a primeira vinda dele que já veio, e esperando a segunda. Nesse tempo, da primeira para a segunda vinda do Senhor, aí sim, esse tempo a gente tem que lutar. Como diz a palavra em Joel, mesmo o enfermo, diga eu sou guerreiro. Nós estamos nesse tempo, irmão. Nós não estamos no tempo de perder tempo. Nós não temos tempo mais para perder. Quem está caminhando, isso serve para mim, temos que então decididamente continuar. Quem está indeciso, decida-se. E quem ainda não ouviu, nós somos chamados a profetizar nessas vidas. Tudo que passa diz, sabe? Diz que me diz, né? Que vai acontecer, até nós morrer vai acontecer essas coisas. E olha, e não é só a igreja não, irmão. É qualquer lugar, infelizmente. É duro na igreja quando acontecem essas coisas, né? Mas vai acontecer. Isso não é profecia que eu estou falando, não, irmão. Onde tem o humano, tem tudo isso aí. Mas Deus passou por essa carne de humano nosso e é o santo do santo. Ele pode. Ele pode chegar lá e mudar tudo isso. Ele pode chegar lá e restaurar tudo isso. Fazer nova todas as coisas. O que a gente tem que fazer? Vamos resumindo essa palavra. Leandro, o que a gente tem que fazer nesse tempo? Eu digo, no tempo que separa a primeira vinda que ele já veio e até a segunda que ele vai voltar, uma coisa muito importante. Jesus não vai voltar para salvar. Para salvar ele já veio. Ele vai voltar para levar os que aceitaram aquele sacrifício da cruz. Todas as outras coisas que a gente vai agregando, pode nos ajudar para a santificação. Mas nada substitui um comprometimento pessoal com Deus. Nada. Nenhuma obra substitui isso. Até mesmo porque a Bíblia diz que não é por obras que somos salvos, mas pela graça. Então nada do que fazemos pode substituir um compromisso pessoal. E o pessoal, irmão, não é aquele que a gente fala duas palavrinhas com Deus e tá bom. É aquele que a gente tem tempo para conhecê-lo como ele é. A graça dele que basta. O resto a gente vai agregando para nos fortalecer, para que outros também sintam a presença de Deus, mas nada substitui o encontro pessoal com Deus. Deus abençoe você. Estamos juntos esperando a volta do Senhor. A segunda volta, aonde Ele vem para buscar os que o aceitaram. Grande abraço!